O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Marcos 9, versículo 10. No capítulo anterior, Jesus avisara que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Marcos 8:31. Neste capítulo, Jesus revela a glória que viria após a sua morte para que os discípulos não perdessem a confiança. Os judeus sabiam da ressurreição dos mortos, mas não dentre os mortos, a ressurreição dentre os mortos, porque existe uma falha também nas versões da nossa Bíblia que trazem dos mortos, nos versículos 10 e 11 desse capítulo, onde deveria ser dentre os mortos. E alguns, lendo assim, ficam sem entender por que os discípulos indagavam entre si o que significaria ressuscitar dentre os mortos. Em Marcos capítulo 9, versículo 11. Haverá uma ressurreição em que alguns serão tirados dentre os mortos, enquanto os outros permanecerão mortos nos sepulcros. Portanto, haverá mais de uma ressurreição, além daquelas, como a de Lázaro, que não eram definitivas. A primeira é chamada de ressurreição para a vida, em João 5:29, e ressurreição dos justos, em Lucas 14:14. Também dos que serão tirados de entre os mortos, em Filipenses 3:11. Os mortos não ressuscitarão todos ao mesmo tempo, não. Mas uns deles, alguns, os justos, serão tirados de entre os ímpios. Esta primeira ressurreição ocorre em 3 estágios. Primeiro, Cristo, chamado de as primícias, em 1 Coríntios 15, versículo 23. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, em 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 18, e por fim os martirizados durante a grande tribulação, em Apocalipse 14, versículo 13. A segunda ressurreição pode ser chamada de ressurreição para serem condenados, ou ressurreição da condenação, em João 5:29, ou ressurreição de injustos, em Atos 24:15, que é para condenação apenas. Estes irão ressuscitar após os 1000 anos do reinado de Cristo na terra, em Apocalipse 20, versículos 7, versículos 11 ao 15, para enfrentarem o juízo no grande trono branco e receberem a sentença da condenação eterna, de que fala Apocalipse 20, versículos 11 ao 15. Nós não lemos nada de salvação para os que ressuscitarem nessa ocasião, na ocasião do juízo final. Os que participarem da primeira ressurreição não serão incluídos na segunda morte, Apocalipse 20, versículo 14. Mas os incrédulos serão lançados no lago de fogo. Nada disso, porém, era conhecido dos judeus. Daí a surpresa com a expressão dentre os mortos. Para eles, assim como para a grande maioria da cristandade dos tempos atuais, a ideia era de que todos ressuscitariam no final. Mas quando a ressurreição final para a condenação acontecer, os salvos por Cristo já estarão com Ele ressuscitados em diferentes momentos antes disso, muito tempo antes disso. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.